Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E por falar em experiência de vida, olha o tema que nós estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertaglia. Longevidade, como se preparar para uma vida longa. A expectativa de vida tem aumentado continuamente nas últimas décadas, criando mudanças imprevistas e importantes no contexto social e econômico da sociedade, bem como desafios pessoais para aqueles que são abençoados com uma vida longa. Mas ter uma vida longa aparentemente não é suficiente para a maioria das pessoas. Nós queremos levar uma vida significativa, com propósito. O Japão, por exemplo, tem muitas pessoas felizes que encontraram os seus ikigai, seus propósitos de vida, seu significado de vida, e estão vivendo até os 100 anos e além, felizes. O psicólogo Carl Jung foi talvez o primeiro a sugerir que não se pode levar a segunda metade da vida baseado nos mesmos princípios aplicáveis à primeira metade da nossa vida. E lamentou, inclusive, a falta de uma escola para a segunda metade da vida. O que Jung quis dizer é que precisamos nos preparar para esta longevidade. E esta preparação acontece durante, mas principalmente antes de entrar no ciclo desta segunda metade. Vamos refletir sobre a preparação para uma vida mais longa aqui na Prosa com o Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo José Clóvis Dáttoli. Olha só que honra, que orgulho ter aqui na Prosa com Bertaglia o meu amigo Dáttoli. Dáttoli, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Olá, meu amigo Paulo Roberto Bertaglia, que prazer, né? Também um patrício aí de segunda cidadania italiana. Olha que bom. Nós somos amigos virtuais, né? Porque não nos conhecemos pessoalmente, mas venho apreciando aí com muito interesse o seu trabalho, o seu desprendimento, a sua disposição para levar conhecimento, levar informação, toda a sua experiência e pegando conhecimento bem multifacetado. Isso é um trabalho bonito, uma dedicação para a educação, para levar o conhecer, para fazer a evolução das pessoas. Também eu estou nessa mesma sintonia que você, então nós temos isso em comum. É realmente uma honra estar aqui e poder trazer um pouco do que eu venho regimentando aí em termos de experiência pessoal e profissional e busca de conhecimento e levando isso por meio de livro, de palestras, do blog, etc. E a gente pode aí, eu fico a seu critério para te dizer, você sabe, eu tive uma carreira profissional marcada primordialmente no Banco Central, uma carreira que me orgulho muito, né? O Banco Central do Brasil, eu fiquei lá por quase 34 anos e galguei os diversos postos, desde a área técnica, e fui chegando aos postos gerenciais e depois assumindo áreas corporativas e no final da carreira, nos 10 últimos anos da carreira, eu chefiei, tive a felicidade de liderar as áreas de planejamento estratégico corporativo e depois a parte de gestão de pessoas. Nessa passagem de gestão de pessoas, tive a felicidade também de liderar um projeto de planejamento da aposentadoria dos servidores, que eu se aposentar também, então isso chamado um projeto Ciclos e tal, e foi muito legal. Isso eu fui pegando essa temática, e eu devo ter recebido alguma missão, até por conta da sua leitura aí da inquietação do magistral Jung, que ele, claro, aquela inquietação de que realmente não há uma preparação, não havia e efetivamente ainda não há satisfatoriamente para isso, e eu parece que devo ter recebido algum insight aí de outras esferas e venho me dedicando há mais de 10 anos para contribuir com as pessoas para que possam
melhorar na sua preparação e ter uma longevidade, de fato, seja aposentadoria, seja como se decidirem, mas ter um período de maturidade que seja melhor, mais próximo, bem-sucedido, etc. É isso aí. Bacana, que legal, o Dátoli. Dátoli, aliás, o livro que você escreveu, Longevidade, ele fica na cabeceira da minha cama, viu? E a gente conhece já Muito bom. alguns. É esse aí mesmo, gratidão enorme, o seu livro autografado, né? Bacana, bacana. Meu amigo, eu já Obrigado. gostaria de entrar aí um pouco nessa questão de contextualizar esse tema tão bacana e tão importante, né, Dátoli, que nós estamos trazendo aqui para a nossa prosa, porque é um tema que toca as pessoas, e o grande objetivo nosso aqui, ainda que rapidamente, Dátoli, é dar algumas dicas de preparação. E eu gostaria de começar já contigo, para que você falasse um pouco dos desafios aí, Dátoli, da longevidade. Bom, como é que eu vejo o grande desafio e o grande cuidado que as pessoas têm que ter, principalmente? Fugir de uma armadilha, de uma atração fatal chamada zona de conforto. Saia dessa. Não vá por aí, que quem for por aí pode se dar muito mal, né? Eu presenciei, o que me incomodou muito e me movimentou para entrar nessa área foi perceber de colegas excelentes, profissionais excelentes e tal, que descarrilharam no final, no período de aposentadoria, no processo de envelhecimento, se deram mal, alguns viveram muito pouco, adoeceram e faleceram até muito cedo. Tudo isso porque você notava que as pessoas não estavam preparadas para sair daquela rotina, sair daquela vida do seu convívio com os colegas, daquela agenda pré-estabelecida, etc. Então, o desafio aí, esse desafio inicial é não se acomodar, ao contrário, ser muito ativo, usar criatividade, usar inteligência, com equilíbrio, evidentemente, sem os atropelos da vida louca que a gente vive quando está na ativa, com os diversos desafios profissionais, filho pequeno, tem que se formar, não sei o quê, primeira carreira, aquela ambição natural, etc. Então, claro que não é mais isso, mas não pode deixar a peteca cair, porque essa máquina humana, que vai aí do cérebro a toda a parte do corpo como um todo, né? Requer muito desafio. Requer que a gente puxe por ela para que ela responda bem e para que a gente mantenha a nossa grande almejada e que é possível jovialidade apesar do avançar da idade. Esse aqui é o desafio. Mas é possível e é por aí que a gente deve trilhar. E olha só que bacana o que você falou, né, Andátoli? Basicamente, você falou que mesmo na idade um pouco mais avançada, né, eu não gosto de chamar de velho, eu acho que essa palavra é muito Não, pejorativa, né? Mas você, verdade. mesmo com o passar do tempo, nós temos condições de ser jovens, né? Então, você usou uma palavra aí que eu sou apaixonado por ela, Sim. que é a jovialidade. E aí, eu queria que você passasse um pouquinho pelo autoconhecimento, ou seja, a gente precisa se conhecer, principalmente para ter uma perspectiva, um propósito de vida, o que é que nós podemos fazer, se nós vamos continuar trabalhando, mesmo depois de ter passado pelo processo da aposentadoria, você trabalha, eu trabalho, muitos amigos meus trabalham, ou seja, o que é que nós podemos fazer, seja financeiramente trazendo alguma receita para casa, seja outros. Conheço muita gente que não parou, mas que não tem receita, mas, no entanto, faz voluntariado, faz muita coisa. O que você diz disso? E para depois o Dátoli entrar nesses treinamentos que você falou aí sobre aposentadoria, porque, de certa forma, as empresas têm uma responsabilidade, logicamente a responsabilidade muito maior é nossa, mas as empresas têm também uma contribuição a fazer, né, Dátoli, em relação Sim, às sim. pessoas que param de trabalhar. O que você me diz disso? Bom, vamos lá. Cada situação é uma situação, né? Tudo parte, você até já mencionou, até na introdução, etc., que a pessoa precisa enxergar qual é o que é que te dá sentido, né? O que é que ela quer efetivamente da vida, dessa jornada daí para frente. Então, aquela questão do Ikigai, a questão da missão ou do propósito, né? Então, é fundamental a pessoa vai trabalhar para isso. E para chegar nesse ponto,
salvo aquelas pessoas que já vêm, tem gente que já vem de encomenda, né? E aí a gente vai entrar na espiritualidade e tal, não é o caso aqui agora, mas tem gente que já vem com uma coisa muito bem definida. Mas, numa regra geral, muita gente, a maioria das pessoas, tem uma dificuldade preliminar de estabelecer exatamente qual é o seu caminho principal a seguir, o que é que ela deve buscar e tal. Mas ela só vai chegar, então quem não tem isso muito definido, só vai chegar se dedicando ao autoconhecimento. Isso foi uma coisa que, para mim, olha só, eu sempre fui uma pessoa, gostei de refletir, com uma certa disciplina e tal, apesar de eu conviver com o lado de música, esse negócio, eu tenho um lado criativo, de certa forma. Meu cérebro é uma coisa meio de maluco, porque quando você analisa a minha personalidade, eu tenho as dimensões todas. Eu tenho do controle, a questão mais emocional, então vai por aí. Mas o meu lado, então não é por acaso que eu entrei no Banco Central como auditor, eu fiz ciências contábeis, é a minha principal formação. Depois é que eu fui entrando para as partes de gestão, liderança, etc. E psicologia organizacional, cultura organizacional, etc. Mas a pessoa, a ficha caiu para mim quando eu comecei a enxergar que era um outro mundo e que eu precisava estar preparado para a questão de me aposentar e me desvencilhar da rotina do trabalho, descortinar outros caminhos, né? Outros desafios. Eu comecei a ver que eu, por conta da loucura que eu vivi, a vida de executivo, né? É muito forte, que realmente eu vivi intensamente, aí foi mais de 30 anos muito intenso, eu não havia me preparado suficientemente até ali. Então, a ficha caiu, eu fui correr atrás e tal, e vi que a coisa mais importante, e aí eu posso passar como um primeiro depoimento, tanto que no meu livro eu trato de nove fatores que devem entrar num projeto de preparação, mas eu sempre considero que o primeiro, o mais importante de todos, é o autoconhecimento e a espiritualidade. Uma coisa conectada à outra, mas autoconhecimento. Isso é fundamental. Por quê, Bertalho? Porque quando você mergulha no autoconhecimento, você vai buscar respostas que você nunca tinha parado por antes. Por exemplo, qual é o seu estilo predominante de personalidade? Você já parou para pensar na sua personalidade? A partir do momento que você entende os traços da sua personalidade, imagina, se você é mais extrovertido, menos extrovertido, etc., como é que são suas características? A partir daí, quando você entende isso bem, você vai ter condição de entender as outras pessoas também, pelo traço de personalidade das outras. Isso alavanca, isso facilita o seu nível de relacionamento, então, o seu nível de interação. Então, isso já começa a descortinar uma série de coisas. A partir daí, no que você é bom? O que é que você quer fazer? O que é que você não quer fazer? Quais são os seus desejos acumulados? Qual é a sua lista de sonhos e desejos? O que é que você quer fazer? Para você fazer chegar lá, o que é que você precisa? Quais são as suas alavancas? Isso aí vem, inclusive, do planejamento que a gente faz corporativo. Você aproveita algumas coisas também. O que é que vai facilitar para você? O que é que vai te dar felicidade? A psicologia positiva trabalha em cima disso perfeitamente. Todo mundo quer ser feliz, ok? Todo mundo quer ser feliz. Para ser feliz, você precisa ver o que é que te dá felicidade e o que não te dá. Não te dá felicidade nenhuma, ou te dá parcialmente, não vale. Vamos apostar no que dá felicidade efetivamente, já que você está numa situação que você não está mais naquela rotina, você não trabalha mais com os outros, você pode definir a agenda, você pode definir seu horário. A partir, né, quando você chega num estágio, né, de maturidade, normalmente você já não está com aquela agenda toda, você não está mais trabalhando só para terceiros, você já está fazendo para si, ou total ou parcialmente. Então, a realidade é outra, a partir daí você começa a poder entender melhor. Então, exatamente o que eu quero, o que eu não quero, o que é que eu sou bom, o que é que eu tenho dificuldade, vou buscar feedback honesto de pessoas confiáveis para me dizer isso claramente, coisa que a gente não tem coragem de fazer quando a gente está mais novo, etc., porque aquela competição é muito louca, né? Então, vem uma série de componentes. Quais são os seus medos? Que tipo de medo pode estar te atravancando para você chegar, inclusive, para cumprir o seu propósito, o que pode prejudicar o seu projeto de vida? Então, são uma série de questões que no estudo do autoconhecimento, e aí não há nada complicado, é só uma questão de dedicação. Isso vai facilitar, é o ponto fundamental para que um bom projeto de vida seja explorado e a pessoa tenha muito mais satisfação, condições de ter muito mais satisfação e, de fato, viver por felicidade verdadeira, felicidade autêntica, como diz o professor Martin Seligman, né? É isso que nós precisamos, efetivamente. Olha só que fantástico. E aí, doutor, inclusive, recentemente eu fiz uma prosa com o Bertaglia, uma live, onde nós falamos de existe vida depois do mundo corporativo, onde participaram ali o Wagner, o Montanheri, o Edilson. Né? Eu acho até que você estava participando também dessa prosa. Assisti.
ou grande Isso. parte. E uma das coisas que algum deles comentou, eu não me recordo quem foi exatamente sobre a responsabilidade de cada um em relação ao envelhecimento, à longevidade, porque tem duas perspectivas. O Montanher, eu acredito, foi quem falou sobre isso. Ou seja, como é que você se cuida, né? Como é que você olha a perspectiva dessa longevidade, o que, que você faz, porque você tem toda a razão aí, o Dátoli, quando você comenta que nós temos um propósito, né? Como eu falei lá na introdução, ou seja, nós temos um propósito, só que você ter um propósito de vida é fantástico, mas como é que você se prepara para ele? Qual é a sua saúde? Qual é a parte financeira? Ou seja, cada ponto tem um elo de conexão que é importante. Como é que você se dedica à família sem antes você se cuidar? Mas, Dátoli, eu queria que você explorasse Exato. esse assunto comigo aqui na Prosa com Bertaglia no segundo tempo da nossa prosa. Então, você vai tomar uma água, um cafezinho, vai refrescar a garganta aí, a nossa corujinha vai cantar e nós vamos voltar para o segundo tempo. Pode ser? Ok, vamos nessa. Meu amigo Dátoli, essa prosa está fantástica, recheada Fala, de, amigo. de, de ideias, recheada de dicas, né? Nós vamos ter mais dicas aqui no final desse segundo tempo que você vai trazer, mas eu queria, Dátoli, explorar como é se preparar para essa longevidade. Uma coisa é dizer, tá bom, estamos vivendo mais, né? Estamos durando até 90, 95 anos, mas como é que fica a saúde física, mental e financeira, né, nesse processo todo, Dátoli? Bom, tá bom. Eu vou tentar ir costurando aqui algumas coisas, você vai me interagindo comigo e tal. Claro. No livro, de certa forma, eu exploro 9 fatores, que começa com autoconhecimento, e depois a gente vai passando para as coisas mais objetivas, mais conhecidas, de finanças pessoais. O segundo fator que eu trato é relações interpessoais, muito importante, que muita gente deixa para plano secundário. Eu coloquei em segundo lugar porque não é por acaso. Porque para esse caminho promissor lá para frente da maturidade, é fundamental o relacionamento no sentido mais amplo possível. Afetivo, familiar, amizades, profissional, social. Esse mais amplo. Então, rede de relacionamento em sentido amplo, porque é aí que está a sustentação da gente. Aliás, você sabe, Bertalha, aquela pesquisa mais longeva que existe sobre felicidade da Universidade de Harvard está há 7 décadas já, então já vai rodando há cerca de 70 anos. Eles acompanham públicos de mais jovens até mais idosos, isso vai alternando e eles vão alimentando os dados e tal. O principal fator de correlação de felicidade de tudo que vem sendo pesquisado até aqui é relacionamento. Então, relacionamento é o mais importante para a felicidade ou para a infelicidade, né? Então, isso é importante, muito, por isso vem lá o segundo fator. Finanças e saúde, fundamental, mas isso é importante que as pessoas compreendam, que elas não vão adquirir essa condição de suporte para uma boa fase de maturidade somente a partir de quando completar, chegar na terceira idade, só quando for se aposentar, não. Isso é acumulado. Então, a saúde começa desde cedo. Quem começou desde cedo, claro, pode até ser beneficiado, como eu sou, por questões de fatores genéticos, né? Eu tenho uma família muito longeva, etc. E minha mãe, com 93 anos, está aí vivendo da Silva, costurando, cozinhando, etc, etc. Tenho um tia com 96, meu pai morreu com 92, com Covid, etc. Então, longevidade. Eu acho que eu tenho uma cargazinha sobre isso, mas as pesquisas dizem que essa carga não passa de 20%, mas é esse peso genético. Os outros fatores são os fatores que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que buscar, né? Então, saúde é fundamental que a gente se dedique a isso, vem para frente e tal. Eu não vou explorar porque a gente não tem tempo, mas daria para a gente falar somente por cada fator desse, daria para fazer uma prosa sobre cada fator desse. Nas finanças é a mesma coisa. Claro que dinheiro não traz felicidade, verdade, mas sem o mínimo, aqueles fatores sustentáveis, aqueles fatores básicos lá da escala você tem escala de prioridades, então, se você não tem o mínimo de suporte financeiro, você não vai conseguir fazer o que você quer, você não vai ter felicidade, não vai ter uma boa maturidade. Então, não é isso? Um bom processo de envelhecimento, você precisa ter suporte. Beleza. Então, finanças, tem que cuidar disso sempre desde cedo, eu dou muita dica,
No livro eu dou dicas sobre isso, no meu blog eu tenho muito material sobre todos esses fatores aqui que a gente está falando. Eu tenho muita publicação, outra coisa que está no meu blog. Aliás, só para não esquecer, o blog é obemviver.blog.br, né? Se alguém quem estiver assistindo aí quiser anotar e depois dar o prazer da visita, o bem viver, tudo juntinho, né? .blog.br. Nós Bom, vamos colocar lá nos comentários, Dátuli. Sim, tá bom. A gente coloca lá. Vem, então, essas variáveis são muito importantes, mas passou dessa... Você tem esses fatores aí que são mais objetivos e tem os outros fatores que são mais psicológicos. Então, a gente diz assim, você tem os fatores externos e você tem os fatores internos. O autoconhecimento, você tem que desbravar isso, você tem que trabalhar isso. E depois, você tem um negócio chamado de mentalidade, o mindset, a mentalidade positiva, né? Vou só exemplos aqui para você ver que isso contribui muito com a longevidade. Vamos pegar o caso. Vamos citar dois aqui, octogenários, né? Você pegar Abílio Diniz. Como é que Abílio Diniz é o estilo de vida dele? Todo mundo conhece, sabe, e como é que ele está. Ele, inclusive, está contribuindo para orientar, para educar as pessoas para essa questão da longevidade também. Ele tem trabalho nessa linha e tal. Olha, eu vi uma entrevista agora, fiquei encantado. Boris Casoy, aquele jornalista conhecido de todo mundo aí, etc., está com 80 anos. Sabe o que ele está fazendo agora? Não só teve que mergulhar na questão do mundo digital, das redes sociais e tal, porque o jornalismo hoje, sem isso, você está naufragado, então ele foi para lá firmemente, está atuando com isso, mas está estudando agora, aos 80 anos, está fazendo faculdade veterinária. Ou seja, um sonho que ele tinha, está realizando isso, alegre, feliz da vida e tal. São vários exemplos. Eu tenho um amigo de 94 anos, hoje que interage muito, eu até menciono no livro, ele está com a cabeça tão boa, melhor do que quando tinha 30 e 40 anos atrás e tal, quando a gente até, de certa forma, conviveu lá no Banco Central, né? Então, mentalidade é importante, as pessoas têm que entender que tem um pensamento positivo, tem um pensamento de buscar, enxergar a coisa boa, aquela coisa do copo meio cheio, né, meio vazio e tal, buscar enxergar com essa dimensão mais positiva, porque isso é que vai trazer energia, é isso que vai mobilizar a gente. A pessoa enxerga o seu propósito, enxerga o seu sentido, a partir daí busca essa energia positiva, essa mentalidade positiva, vai estruturar seu plano, as coisas vão se encaixando. Aquela máxima que diz, inclusive, quando você tem uma causa nobre, né, o universo conspira a favor, não é isso? Então, essa causa, somente as causas nobres, as causas para a bondade e tal, não é por acaso que as pessoas que têm causas bonitas e tal, vivem felizes e vivem muito, vivem mais aí. Nós temos vários exemplos, eu podia mencionar aqui e tal, para não tomar mais tempo. Mas o fato é que essa é uma combinação de fatores em que a gente precisa ter disposição, determinação, foco, né? Enxergar descobrir esse propósito, esse sentido, essa força mobilizadora que vai trazer a motivação para a pessoa todos os dias, né? Se levantar e saber que tem algo para cumprir. Aliás, quando eu falo sobre isso, a gente não pode deixar de mencionar o grande trabalho do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, do famoso livro Em Busca de Sentido, né? Para que demonstração mais clara do que aquilo que ele observou nos campos de concentração? E a conclusão é essa. As pessoas que tinham sentido tinham algo esperando lá para diante, lá para fora, e tinham um alto compromisso com aquilo, né, com aquela missão que ele ia cumprir. Essas pessoas conseguiram a resiliência suficiente e superar. Olha o exemplo de Nelson Mandela. Quantos anos Mandela? 20 e tantos anos, 29 anos de presídio e tal. Ele tinha algo esperando por ele lá. Ele conseguiu atravessar aquilo e voltou galhardamente, né? Então, o mundo está cheio de exemplos e mostra e dá razão para isso que Viktor Frankl escreveu e que a gente sabe muito bem, que a cultura oriental, que os japoneses vêm falando muito sobre isso, e que a gente tem aprendido que é preciso enxergar isso, botar isso lá para frente e buscando todos os fatores que congreguem para que a gente traga essa força mobilizadora e tal. E aí é fundamental que a pessoa tenha determinação, né? Bertari, eu sempre digo o seguinte, nessa estruturação, os 3 fatores mais importantes, que são complementares, absolutamente necessários, são o autoconhecimento, para a pessoa realmente se enxergar e ter os balizadores suficientes para fazer toda essa engenharia de para onde quer chegar. Engenharia sem complexidade. Eu estou falando engenharia, usei uma expressão aqui, mas não é no sentido de complexidade. Para fazer isso, toda a sua arquitetura pessoal. Então, autoconhecimento, sentido, propósito e o projeto de vida. Aliás, já diz a famosa
Já diz a famosa escritora francesa, né, Simone de Beauvoir, o que é que ela diz? Quem tem um projeto de vida, envelhece melhor. Ela já disse lá no seu famoso, e está lá, ela é autora daquele livro A Velhice, que é um livro fabuloso, um grande referencial para quem quer entender o processo de envelhecimento, está lá nesse livro A Velhice, de Simone de Beauvoir. E, aliás, e diz também um autor brasileiro aqui, vocês devem conhecer o Roberto Tranjan, ele disse, quem tem propósito não se aposenta. E ele tem um livro muito bacana, para quem quiser entender uma mecânica legal, um certo jeito de descobrir o seu propósito, o sentido na vida e tal, o livro chama O Velho e o Menino. Esse é um livro muito bacana, muito rico e tal. Vale a pena se prestar atenção nisso. Então, essas coisas assim são muito complementares e vão contribuindo para que a gente tenha, de fato, um projeto de vida realizador, né? Que é isso que a gente busca. E ser feliz. A longevidade é isso. Só faz sentido a gente viver mais para viver bem, né? É interessante o que você está falando, o Dator, até porque viver mais com um propósito, não é? Quando você fala do Mandela, né, eu estou, nesse momento aqui, eu estou lendo o livro do Mandela, que é uma autobiografia dele, né? Na realidade, eu não estou lendo, estou ouvindo, eu gosto muito de ouvir no original, e a vida do Mandela, né, sempre olhando a metade do copo cheia, né, o lado positivo da vida, mesmo estando encarcerado, perdendo a mãe, não podendo ir no funeral, né, parentes próximos não podendo ir no funeral, ou seja, uma resiliência, né, até chegar no poder que é fora de série. E o respeito que ele obteve por todos, não só na África do Sul, né? Mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, em toda a comunidade africana. Então, o Mandela, e aliás, é um aconselhamento aqui, né? Ou seja, ele saiu da prisão, ele tinha mais de 70 anos, né? E respeitado que era. E aqui tem uma frase que eu ouvi certa vez, o Dátoli, que eu gostaria de refletir um pouco sobre ela, que é como é que a gente torna a velhice, ou como é que nós transformamos a velhice em uma bênção, e não em uma maldição. Porque, na realidade, tem sempre aquela dicotomia, né? Ou seja, eu sou abençoado por ter 90, 95 anos, mas, ao mesmo tempo, eu posso ser um fardo para minha família ou um fardo para mim mesmo. Eu não posso caminhar, eu não consigo me movimentar, eu não raciocino, tem uma série de coisas. Eu queria aproveitar a sua aptidão por esse assunto, né, e falar um pouquinho. Você já falou de estilo de vida, eu acho que foi bacana. Nós vivemos num mundo hoje onde a tecnologia tem um papel importante, mas como é que nós nos preparamos com 80 anos, 85 anos, fazendo transferências e pagamentos via internet sem precisar ao banco? Como é que nós usamos o WhatsApp? Ou seja, eu queria que você desse algumas dicas aí, né? Porque tem pessoas com 90 anos que querem aprender o WhatsApp e tem pessoas com 50 que não querem saber de nada. Como é que é isso? Porque cada um tem seu perfil, né? Bertalha, você bateu num ponto, isso me incomoda tanto. A gente é rodeado de pessoas familiares, amigos, a gente enxerga todos esses estilos, né, diferentes. Aquele que acha que já ficou velho, né? E aí está a grande diferença, né? Eu já sou velho, isso não é mais meu tempo, eu não quero mais aprender, eu não estou mais disposto. E outros tantos que mantêm essa jovialidade, essa busca por conhecimento o tempo todo, porque sabe que é aí que está o segredo. Né? Até porque a ciência tem mostrado isso para a gente. Né? Uma coisa que me alegrou muito foi quando eu comecei a estudar esses assuntos e vi que a neurociência vem dizendo para a gente o seguinte: rapaz, você tem aqui um negócio que é meio mágico. As nossas células do corpo, desde a hora que a gente nasce, vão morrendo, vamos perdendo, não sei o que e tal. Mas em relação ao cérebro, você pode reverter esse processo. Na medida que você dá estímulo, a neuroplasticidade, as novas sinapses, etc., então, você dá estímulo, você cria até reserva de neurônio. Você consegue botar neurônio para ativar mais do que os que estão perdendo.
Então, olha só, por isso que a gente conhece pessoas que estão bem idosas, já com a carcaça, né? Porque aí, como diz o geriatra palestrante muito bom também, Marcos, com a avançada idade, a carcaça envelhece, mas o interior, ele se renova, pode se renovar, pode continuar jovem, então basta você querer, né? Então, isso é uma sacada que a ciência vem comprovando, né? Que a pessoa, não existe esse negócio de envelhecimento. Eu trato muito artigo, eu já escrevi muito texto e tal, isso aí no blog, nas palestras, eu falo muito. Questão das 3 idades. A idade cronológica é essa que vai, e a carcaça, de certa forma, vai acompanhando de alguma forma. Mas você tem a idade mental, a idade psicológica, que é a mais importante de todas, e a idade biológica. Essa mais assim, até do seu. Como é que você está? Você está parecendo que está bem, que está mal, que está caído, está mais velho, está mais jovem, etc, etc. Isso é a idade que é a biológica, mas ela depende muito da psicológica. A psicológica é mais importante. E a pessoa pode, de fato, estar com a idade avançada, mas manter aquela jovialidade que nós falamos antes. E, por isso, precisa se desafiar, precisa estar o tempo todo buscando conhecimento, buscar novo saber, novas habilidades e tal. Não é, por exemplo, no meu caso particular, falar da gente é ruim, né? Mas é só no meu caso particular de curiosidade, para mostrar um pouco de uma certa coerência, na escala de valores, né, que compõe a minha personalidade estudando, inclusive aplicada no VAIA Institute, lá do professor Martin Seligman, dos Estados Unidos, tem um aplicativo, você entra pela internet, faz de graça e tal, é legal. Para você ver seu estilo de personalidade e a sua escala de valores. O meu valor número 1, na prioridade de todos os valores, o meu mais importante, curiosidade. E quando você tem a curiosidade como uma coisa importante, você busca o tempo todo aprendizado. Você sabe que você não está satisfeito com o que você sabe. O que você sabe é muito pouco, e aí você quer mais, você quer incorporar mais. Né? E isso é uma vitamina fabulosa para a gente manter o cérebro oxigenado, funcionando, as diversas áreas do cérebro, né? Diversas regiões. E é isso tudo, sabe? O cérebro é que vai puxando tudo, né? E aí a gente, junto a isso, algum propósito de vida, então a coisa vai facilitando mais um pouco. Eu penso que por aí faça parte aí dessa construção desse projeto, essas variáveis todas que eu mencionei rapidamente aqui, mas, claro, a gente teria muito mais o que explorar em relação a cada tema desse, claro, né? Que bacana, Datoli. Datoli, você sabe que essa prosa aqui dá uma live, né? Vamos promover uma live em algum momento aí, convidando outras pessoas para debater esse assunto aqui. Meu Aliás, amigo ó, só vou dar Datoli. se Oi, você pois quer não. algumas dicas, se você quiser, já vou. Como eu falei sobre isso, você me puxou essa questão das pessoas que se sentem mais velhas, desmotivadas, não sei o quê. Um videozinho bacana, é um vídeo antigo, de certa forma, é da Isabel Allende, palestrante também, escritora chilena que mora nos Estados Unidos e tal. O título é Como Viver Apaixonadamente, Não Importa a Sua Idade. Está Opa, lá uma palestra. É bacana, é muito legal, ela é muito agradável, ela é muito animada, né? Então vale a pena a pessoa assistir, porque isso me trouxe uma mobilização legal também na época que eu estava buscando isso. Está no YouTube. Isso foi uma palestra para o TED que ela fez e tal. Mas, a par disso, eu tenho também outras. Você já quer que eu comece a dar algumas dicas para as pessoas, alguns referenciais, algumas coisas que as pessoas podiam ver? eu vou deixar essas dicas suas lá para a live. Vamos marcar uma live e vamos pegar essas dicas suas lá na live. Ah, Assim, então. cria uma Pronto. expectativa no pessoal. Pode ser, o Claro, Datoli? claro, claro. Datoli, Bora, meu amigo, nós bora, estamos terminando bora, a bora. nossa prosa aqui. Passa muito rápido essa conversa, muito bacana, né? Um Muito abraço bom. virtual para você, Datoli, Obrigado, meu né? amigo. Um Valeu. abração muito forte. Ao infinito e além, meu amigo. E o que nós fazemos Ok. em vida ecoa na eternidade e com propósito, É, hein? é verdade, é verdade. Eu fico muito feliz, muito assim, honrado com o convite e feliz por poder passar alguma mensagem. Se alguma coisa ficar para alguém aí de positivo, para mim valeu muito. Bacana. Obrigado. Gratidão enorme, Datoli. Tchau, tchau. Obrigado, amigo. Tchau. Até breve. Até breve.